Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Como é maravilhoso podermos ser alimentados pela palavra da salvação, palavra de vida eterna, pela voz do Deus Todo-Poderoso. Quero meditar com você hoje no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24. O Senhor Jesus, Ele deixa para nós aqui um ensinamento, meus irmãos, profundo, simples, mas ao mesmo tempo profundo, e que vai exigir de nós uma constância, vai exigir de nós uma consagração constante, um relacionamento íntimo. Esse é o plano de Deus para a humanidade. E, meus irmãos, algo que a gente precisa entender: um vaso vazio, ele não derrama nada. Se você se diz um cristão, se você se diz um homem, uma mulher de Deus, você precisa estar com a sua vida consagrada a Deus. Você precisa dedicar os seus dias a Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós já temos os princípios, os valores, o padrão de Deus, os parâmetros bíblicos que nós devemos pautar a nossa vida. E nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso, que nós podemos nos achegar a Deus. O Senhor, Ele tem feito esse convite: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz também que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A Bíblia diz também que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o justo ele vive de fé em fé, de glória em glória. Então, há um progresso. Essa caminhada ela é progressiva. No relacionamento, meus irmãos, de intimidade. Essa é a vontade de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23. Mas virá a hora, e na verdade já chegou. Então Jesus ele estabeleceu essa hora, essa oportunidade, esse tempo. Que tempo? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias! Em espírito e em verdade. Porque é estes tipo de adoradores que o Pai procura. Então Deus está procurando essas pessoas alinhadas com Ele, alinhadas com o coração dEle, para que Ele possa manifestar a glória dEle na vida dessa pessoa e através da vida da pessoa. Como eu disse no começo, é o título aqui dessa reflexão: vaso vazio não derrama nada. E como que o vaso se enche? Se enche nesse lugar de adoração, nesse lugar de comunhão, meus irmãos, nesse lugar de deleite em Deus. É nesse relacionamento com o Espírito de Deus. E diz mais aqui que Deus ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz também que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então Deus ele quer te encher, meu irmão. Mas você precisa dedicar tempo, você precisa desejar a unção de Deus, o conhecimento de Deus. E, meus irmãos, não basta nós sermos empolgados, não basta nós simplesmente trabalharmos para Deus, não basta nós termos agora uma ótima performance espiritual, religiosa, se nós não temos um relacionamento de intimidade, de consagração.
Lá no primeiro livro de Samuel tem uma passagem, meus irmãos, que é muito triste, muito triste. O povo de Israel ali, eles tinham perdido uma batalha para os filisteus, porque aquele povo estava em rebeldia, aquele povo estava em pecado, aquele povo estava desalinhado do propósito de Deus. Então Deus agora estava entregando eles nas mãos dos inimigos. E meus irmãos, naquela época tinha uma arca que simbolizava a presença de Deus. E aquele povo então, eles decidem ter ali uma movimentação carnal, religiosa, e eles colocam Deus no meio e acham que Deus vai honrar eles. Mas Deus não honra um coração que não está alinhado com o dele. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não adianta a pessoa fazer barulho, não adianta ter empolgação, não adianta ter práticas religiosas. É necessário uma vida de consagração. E ali, meus irmãos, eles mandaram buscar a arca. Olha o que diz. E mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Meu irmão, esse povo estava debaixo de uma rebeldia, começando do sacerdote. Os sacerdotes eram corruptos, eram imorais, eram ladrões, e eles estão ali carregando a arca que simboliza a presença, mas a presença não estava com eles. E meu irmão, quando chegou essa arca lá, sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel irrompeu em grande júbilo. Eles gritaram de alegria. Adoração falsa. Deus conhece a adoração falsa. Até que a terra estremeceu, eles gritaram de alegria. Oh, meus irmãos, mas era só grito vazio, grito religioso vazio, que não produziu resultado, fruto nenhum. Porque eles foram para a batalha e os filisteus deram couro nele. Olha o que diz o versículo 10 aqui, 1 Samuel capítulo 4. Depois você lê o capítulo todinho aí. Essa passagem é muito forte, irmão. Tem que ter uma vida de consagração, de relacionamento com Deus. Não é perfeição, irmão. Deus está procurando os verdadeiros, não os perfeitos, os sinceros. Então eles pelejaram com os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens morreram ali, porque adoração falsa, relacionamento falso. Oh, meus irmãos, que o Senhor Deus nos quebrante, que o Senhor coloque no nosso coração fome e sede para termos uma adoração genuína, verdadeira pelo Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus. Forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.